Em nome de Jesus, eu quero, nesse momento, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nossos irmãos que nos acompanham aqui no templo. É um momento muito importante para a nossa vida, nesse momento onde que vamos refletir sobre a palavra de Deus. E eu quero que você acompanhe a leitura que se encontra no Salmo 23. Por favor, você que está na sua casa, nos assistindo, pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 23. A leitura do texto sagrado diz as seguintes palavras: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso eterno Deus nessa noite, para que Deus fale ao nosso coração através dessa palavra. Vamos orar. Eterno Deus, Criador do céu e da terra, Tu és glorificado e exaltado, Senhor Jesus Cristo, porque Tu tens sido bom para com cada um de nós. E nesta noite, Jesus, através da Tua palavra que vai ser pregada, fale de forma poderosa no nosso coração e no coração dos nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento. As pessoas que estão aflitas, amarguradas, que estão sem esperança, que nesta noite, Jesus Cristo, eles encontrem consolo em Ti, Senhor, pois só Tu pode nos ajudar. Então, Jesus Cristo, eu Te peço nesta noite, Pai, que Tu nos ajude e fale o nosso coração. Eu Te agradeço e eu Te louvo em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Prezados irmãos, deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar o texto, enquanto a gente vai expondo aqui o texto bíblico. O nosso tema nessa noite, a gente vai conversar, tem como tema: Jesus é o meu pastor. Jesus é o meu pastor, baseado no Salmo 23. O Salmo 22, o Salmo 23 e o 24, eles foram escritos por Davi, e também eles são salmos messiânicos. Eles falam sobre o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Cada um deles enfatiza um aspecto diferente da pessoa e da obra de Jesus. O Salmo 22 apresenta Jesus como o bom pastor, morrendo por suas ovelhas. O Salmo 23 apresenta Jesus como o grande pastor que cuida das suas ovelhas. E o Salmo 24 apresenta Jesus como o eterno pastor que vem buscar as suas ovelhas. Em outras palavras, Cristo morreu por nós, passado, Salmo 22. Cristo vive e cuida de nós, presente, Salmo 23. E Cristo virá por nós, ou seja, Cristo virá nos buscar, futuro, Salmo 24. Então hoje nós iremos refletir sobre o Salmo 23. Este salmo ele apresenta Jesus como o grande pastor que cuida das suas ovelhas, e também como o grande sumo sacerdote que vive para sempre e intercede por nós todos os dias. O Salmo 23 ele se concentra naquilo que Jesus faz por nós todos os dias na nossa vida. E para mostrar esse cuidado de Jesus por nós, Davi retrata a figura de um pastor oriental com o seu rebanho. Ou seja, esse pastor oriental, ele conhece as suas ovelhas pelo seu nome, ele anda na frente das ovelhas a fim de certificar-se se elas estão andando por caminhos perigosos.
ele também protege e provê alimento para essas ovelhas. E no fim do dia, ele leva todas essas ovelhas para o aprisco e verifica se todas estão bem. E se vê se alguma ovelha está machucada ou se está fraca. Se estiver machucada ou fraca, ele passa o óleo refrescante que conforta e cura essa ovelha. E se ela estiver com sede, ele dá água para refrescar a sede dessa ovelha. Davi, sendo um pastor de ovelha, ele sabia profundamente da necessidade e dos perigos que uma ovelha passava. Então por isso que Davi, ele escreve o Salmo 23 dizendo que o Senhor é seu pastor. Então o Salmo 23, ele nos ensina algumas verdades, e são essas verdades que iremos ver a partir desse momento. A primeira verdade que o Salmo 23 nos apresenta é que Jesus é suficiente para cada um de nós. Se a gente lê o verso 1 e o verso 3, a primeira verdade que nós aprendemos com o Salmo 23 é que Jesus é suficiente para cada um de nós. Vamos ler o verso 1 ao verso 3. O verso 1 ao verso 3 diz assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Se nós vamos ler assim, esse verso na tradução original, nós teríamos assim, Salmo de Davi, o Senhor meu pastor e ele não me faltará. Salmo de Davi, o Senhor meu pastor e ele não me faltará. Verso 2: ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Outro ponto interessante: Davi afirma que o Senhor é o seu pastor. A palavra pastor nesse texto, ela tem o sentido de o Senhor está me pastoreando. Olha que interessante. Se lemos no original, ele diz: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. E a palavra pastor nos diz que o Senhor está nos pastoreando. O Senhor não só cuida da gente no momento presente, mas ele continua cuidando de nós todos os dias, porque ele está nos pastoreando. Os pastores do Oriente, eles guardavam suas ovelhas, guiavam, proviam alimento e água, cuidavam dela quando estavam cansadas, feridas ou doentes, procuravam-se quando estavam perdidas, conheciam cada uma pelo seu nome e sabiam a necessidade das mesmas, simplesmente o amavam. Mesmo quando as ovelhas não eram do seu pastoreio, eles pastoreavam essas ovelhas como fossem suas. Eles amavam essas ovelhas profundamente. Quando estivermos para o Novo Testamento, em João capítulo 10, versículo 14, 27, João capítulo 21, 16, 17, Jesus chama os seus discípulos, Jesus chama os cristãos de minhas ovelhas. Jesus chama a cada um dos cristãos, a cada um dos seus discípulos como minhas ovelhas. Então você que está nos assistindo nessa noite na sua casa, se você já é um cristão, se você já é um verdadeiro filho de Deus, Jesus chama e classifica você como a sua ovelha. Então Jesus também é o seu pastor. Todos nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus Cristo. Os versos de 1 a 3 enfatizam que Jesus é suficiente para todas as necessidades que as suas ovelhas possam ter. Nós precisamos de saúde, paz, companhia. Nós precisamos de descanso, segurança, amor e salvação. Mas uma vez que o Senhor é o nosso pastor, podemos afirmar com ousadia, como Abacuque disse. Quando você lê Abacuque capítulo 3, versículo 18, Abacuque diz assim: mesmo que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando o texto diz assim: o Senhor meu pastor e nada me faltará, ele não está dizendo que nada faltará na sua vida. Ele está dizendo também que vai faltar o descanso, vai faltar o dinheiro, vai faltar a saúde,
mas mesmo que falte todas as coisas, mas se Deus estiver presente na nossa vida, se Deus estiver presente na nossa família, Ele é suficiente, e mesmo assim nós se alegraremos no Senhor, mesmo que tudo de nós falte, mas Jesus não faltará na nossa vida. Por isso que o primeiro tópico a primeira verdade que a gente aprende com esse texto é que Jesus é suficiente para cada um de nós. Quando o povo de Deus segue o seu pastor, tudo do que precisamos nós temos, porque Jesus é suficiente. Quando entendemos que Cristo é suficiente, a nossa fé é renovada. É isso que o verso 3 diz assim, ó: renova a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Preste bem atenção, o verso 3 termina com a expressão por amor do seu nome. Interessante que Jesus, Ele não nos ama porque nós merecemos ou porque nós somos bons. Jesus, Ele cuida de nós, Ele ama a gente porque Ele decidiu nos amar. É por causa dEle, é por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, é que Ele nos ama. Não porque nós merecemos, é porque Ele decidiu nos amar. Por isso que podemos dizer que Jesus é suficiente para a nossa vida. Neste exato momento, quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Do que é que você precisa? Nós estamos passando por dias difíceis, e eu pergunto para você nesse momento, do que é que você precisa? E eu quero te dizer nessa noite, que você deve lembrar que Jesus pode lhe ajudar. Ele é suficiente para os seus problemas. Só Ele pode nos socorrer. Independentemente da situação que você está enfrentando, lembre-se, só Jesus Cristo pode nos ajudar, porque Ele é suficiente para todos os nossos problemas. A segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, o verso 4, Jesus é a paz. Jesus é a paz. O verso 4 diz assim: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Jesus caminha conosco no vale. Todavia, o pastor oriental sabia que um dia acabaria o pasto do outro lado do vale. Ele teria que atravessar, levar as suas ovelhas para o outro lado do vale. E o vale era um lugar, um estreito, onde ele era muito escuro, ele era perigoso. Os assaltantes poderiam assaltar esse pastor, poderiam matar essas ovelhas. Feras selvagens poderiam comer essas ovelhas. Então todo pastor sabia que em algum momento o pasto do outro lado do vale iria acabar. Ele tinha que atravessar para o outro lado do vale para poder sustentar essas ovelhas. Alguns comentaristas nos afirmam que a luz do sol só conseguiria penetrar no fundo desse vale quando estava à altura do meio-dia. Então essas ovelhas, junto com o seu pastor, tinham que passar para o outro lado do vale. Sendo assim, o pastor tinha que conduzir, muitas das vezes, uma ovelha de cada vez para o outro lado do vale, ou não, a conduzir todo o seu rebanho. Ele tinha que estar no lado dessas ovelhas para poder dar conforto e coragem para essas ovelhas atravessarem para o outro lado do vale. Então, o vale da sombra da morte, ele existe realmente. Mas pastor, o que seria então o vale da sombra da morte nos nossos dias? Então olha só, as ovelhas no escuro, elas não conseguem enxergar bem, e se escutarem com facilidade qualquer ruído, elas se veem em circunstâncias desconhecidas, elas começam a ficar desorientadas. É por isso que era preciso que o pastor estivesse ao lado dessas ovelhas quando elas estivessem atravessando nesse vale, nesse percurso escuro, esse percurso onde era perigoso, pois somente a presença do pastor trazia alívio e calma para essas ovelhas. E aí o texto diz que o seu bordão e o seu cajado consolam essas ovelhas. Por que o texto fala bordão e cajado? O bordão, ele era uma espécie de uma vara
em que o pastor usava para defender suas ovelhas das feras selvagens, e o cajado ele era utilizado para salvar uma ovelha, né? Os cajados eles tinham na ponta de alguns cajados eles tinham uma forma arredondada. Então, se uma ovelha caísse, se uma ovelha tentasse fugir junto do rebanho, esse pastor ele tinha como conduzir essa ovelha novamente para o seu rebanho. Então, por isso que ele fala bordão e cajado, porque o pastor ele tinha o bordão para defender essas ovelhas do perigo e tinha o cajado para guiar essas ovelhas quando nós estivesse atravessando nesse vale da sombra da morte. Então, o vale da sombra da morte ele representa no nossos dias hoje toda experiência difícil em nossa vida que nos enche de medo, inclusive a morte, Então, o rebanho só se sossegava com a presença do pastor. Quando a gente vai ler Mateus capítulo 1, versículo 33, Jesus ele é apresentado como o Emanuel. Olha que interessante, Jesus é apresentado como o Emanuel. E o significado de Emanuel significa Deus conosco. Significa que Jesus é o Deus conosco, aquele que está presente no momento que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, aquele que está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele não nos abandona, Ele caminha ao nosso lado, Ele está conosco todos os dias, sempre, sempre, sempre. Ele é o verdadeiro pastor que dá vida para as suas ovelhas. Ou seja, as ovelhas de Deus, elas têm paz com Deus por causa do pastor que é Jesus Cristo. Podemos desfrutar da paz de Deus quanto mais nos aproximamos de nosso pastor, mais seguro ficamos e mais nós se enchemos da nossa paz, do nosso coração. Então, a segunda verdade que nós aprendemos com o Salmo 23 é que Jesus é a nossa paz. A primeira verdade que nós aprendemos é que Jesus é suficiente para todos os problemas da nossa vida. E a segunda verdade é que Jesus é a nossa paz. Somente com Ele nós teremos paz na caminhada da vida cristã. A terceira verdade que a gente aprende com esse texto está no verso 4, ou seja, no verso 5, que Jesus é a nossa esperança. Olha só o que diz o verso 5: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha só que importante, sobreviver a uma ameaça, como citado no verso 4, é uma coisa, mas temos que pensar em outro ponto: como transformar o perigo, a provação, a tristeza em vitória? Como transformar um momento de calamidade em vitória? Como triunfar em momentos de perigo? Então, o verso 5 vai nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Todos nós precisamos de refúgio, de um lugar seguro. As ovelhas precisavam pastar em segurança. Sendo assim, o pastor, antes de levar as suas ovelhas para o outro lado do vale, esse mesmo pastor que conduz, que está no lado dessas ovelhas, no vale da sombra da morte, ele ia na frente, ele ia no outro lado do vale, ele verificava se nesse outro lado do vale, esse pasto, ele tinha alguma erva venenosa que poderia matar essas ovelhas. Então, quando ele chegava no outro lado do vale, que ele encontrava alguma erva venenosa, ele arrancava essa erva venenosa e ele colocava em cima essa erva venenosa. Então, por isso que o texto diz assim, preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. E agora sim, esse pastor volta novamente, ele vai pegar o seu rebanho e vai levar para o outro lado do vale. E quando essas ovelhas, elas vão pastar em segurança, porque não tem nenhuma erva daninha que possa matar essas ovelhas. Isso é muito interessante, o cuidado do pastor aqui com essas ovelhas. Então, dessa forma, as ovelhas poderiam pastar em segurança. Temos que ficar ciente que muitas das vezes, esse pastor que é Jesus, ele não vai remover o problema da nossa vida. Ele não vai nos tirar do problema. Ele não vai nos tirar o perigo da nossa vida.
mas o fato dele não tirar o perigo, o fato dele não tirar a gente do deserto, não tirar a gente do vale, isso não significa que esse pastor não vai estar conosco. Significa que mesmo no vale e mesmo no deserto, esse pastor que é Jesus Cristo, ele vai caminhar conosco, nos fortalecendo, para nos dar força para vencer, para não desanimarmos, para ficarmos firmes na batalha. Esse pastor vai caminhar conosco. Cristo é o bom pastor que está ao nosso lado, lutando as nossas batalhas. Por isso vale a pena confiar no pastor supremo que é Jesus Cristo. Ele sempre está conosco, sempre vai na frente nos livrando de algum mal. Por isso que o texto diz: prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Mas a frase ela continua assim: unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Por que será que o pastor ele tinha que ungir a cabeça da ovelha? Isso aqui é muito interessante. Enquanto as ovelhas entravam à tarde ao aprisco, esse pastor ele ficava na porta ali do aprisco, que seria o curral, e ele ficava verificando ovelha por ovelha. Ele ficava vendo se cada ovelha que entrava, se ela estava machucada, se ela estava com alguma ferida, se ela estava cansada, se ela estava com sede. Aquelas ovelhas que estavam com sede, esse pastor ele colocava água para saciar a sede dessa ovelha. E aquelas ovelhas que estavam feridas, esse pastor agora ele pegava o óleo e ele passava na cabeça da ovelha, colocava no seu chifre, nas suas narinas, para proteger essas ovelhas das moscas e de outros insetos. Então essa ovelha, ela poderia dormir tranquila à noite, porque ela estava protegida dos seus inimigos à noite. E outro ponto importante: essa ovelha, quando ela era ungida para sair para o pasto, se ela não fosse ungida antes de sair para o pasto, quando ela se agarrasse um arbusto, ela poderia adquirir algumas moscas, poderiam colocar alguns insetos nela, e ela ia se bater até morrer. Então por isso que o texto diz: unge minha cabeça. Então um óleo aqui, do fato de o pastor ungir a cabeça da ovelha, é para que ela seja curada, para que a força dela seja renovada, para que ela seja protegida dos seus inimigos durante a noite. Mas outro ponto interessante também no texto é a ideia do meu cálice transborda. O meu cálice transborda. No contexto judaico, para a gente entender melhor o salmo, se você me convidasse para ir na sua casa, quando eu chegasse na sua casa, você tinha que me servir um cálice com vinho. E durante esse cálice ele estivesse cheio de vinho, significava que você não queria que eu saísse da sua casa e que a visita estaria boa, você estaria contente comigo. Mas a partir do momento que esse cálice ele secasse, você estaria dizendo para mim que estaria no momento de eu ir embora, e eu também estaria dizendo para você que eu já queria ir embora. Mas preste bem atenção, que o texto diz assim, o meu cálice transborda. Então, de forma figurada, todos nós somos convidados para estar na presença de Jesus, que é o Supremo Pastor. E quando nós entramos na sua presença, de forma figurada, Ele nos serve um cálice. E esse cálice, ele não seca, porque sempre esse cálice está transbordando. Então isso significa que Jesus não quer que nós saímos da sua presença. Ele quer ter plena comunhão conosco todos os momentos. Por isso que o texto diz assim, o meu cálice transborda. Então o salmista está dizendo que Jesus quer que nós estejamos com Ele, um relacionamento pleno com Ele, todos os dias. É possível que você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua família, um filho que saiu de casa, a crise no casamento. Algumas coisas estão acontecendo na sua família, você que está nos ouvindo nessa noite. Quero te dizer que Jesus, assim como aquele pastor, ele verificava suas ovelhas quando entravam no aprisco.
ele verificava que aquelas ovelhas estavam machucadas, se elas estavam cansadas, se elas precisavam de alguma coisa. Esse mesmo pastor, esse supremo pastor que é Jesus Cristo, neste mesmo momento ele está do céu, intercedendo por nós. Ele está olhando para cada um de nós. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu problema. Eu quero te dizer que Jesus está pronto para cuidar de você. Ele é a nossa esperança. Só Ele pode nos ajudar. Jesus, Ele quer ter um verdadeiro relacionamento com você. Jesus, Ele quer que o seu cálice nunca seque, o seu cálice sempre vai transbordar. Jesus quer verdadeiramente ter comunhão conosco. Isso significa que sempre estejamos na sua presença. Essa é a terceira verdade que aprendemos com esse texto. A quarta verdade, para nós terminarmos essa reflexão nessa noite, está no verso 6. Jesus é a salvação. O verso 6 diz assim, ó: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi, o que o verso 6 nos ensina que Davi, já sendo idoso, ele analisa a sua vida, ele chega à conclusão que, apesar dos seus pecados e dos seus erros, apesar de muitas vezes ele não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, mas ele faz uma análise da sua vida, e ele chega à conclusão que a bondade e a misericórdia do Senhor seguiram ele todos os dias da sua vida. Em outras palavras, essa palavra seguirão no original, ela tem o sentido de perseguirão. Olha que fantástico que o texto nos traz, essa verdade tão profunda. Então Davi está dizendo assim, ó, que apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, ele chegou a uma análise de que a bondade e a misericórdia do Senhor os perseguiu todos os dias. Os perseguiu todos os dias. Nós também erramos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. E o fato de nós estarmos hoje dentro do reino de Deus, fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, fazemos parte daqueles que vão reinar para todo sempre no novo céu e nova terra, não é por causa dos nossos esforços, é porque que a bondade, a misericórdia do Senhor, ela nos persegue todos os dias. Deus é tão bom, Deus é tão gracioso com cada um de nós, que Ele nos persegue, Ele vai atrás de nós e nos persegue todos os dias. Ele nos ama com amor incondicional, Ele nos ama com amor ágape, Ele não ama com amor filéu, com amor de amigo, Ele ama com amor profundo, um amor sacrificial, um amor que é pronto a dar sua vida por cada um de nós. Esse é o amor que Jesus nos ama. Então por isso que diz-se que a bondade e a misericórdia do Senhor perseguirão todos os dias. Davi reconhece que, apesar dos seus pecados, a bondade e a misericórdia de Deus os perseguiam todos os dias. Por isso que Davi sempre, ele queria habitar e ter comunhão com Deus. Eu concluo a minha fala nessa noite aqui, para você que está nos assistindo, para você que está aqui no templo. Nós aprendemos 4 coisas nessa noite. Jesus é suficiente. Mesmo que tudo falte em nossa vida, mesmo que a doença chegue, mas Jesus é suficiente para cada um de nós. Segundo, Jesus é a paz. Somente em Jesus podemos encontrar paz. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa salvação, pois Ele é misericordioso. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, você que está nos assistindo, não dê lugar ao desespero. Deposite a sua fé em Cristo Jesus. Entregue os seus cuidados ao pastor, que é Jesus Cristo, e siga em frente corajosamente. E Jesus será com você. Que Deus nos abençoe. Amém.